Fala galera, meu nome é Leandro Almeida e eu tô aqui para falar um pouco mais sobre a Argentina em mais um vídeo do nosso Pro Enem na Copa. Para começar, eu quero que você saiba que o nome Argentina vem do latim argento, que significa prata. E isso tem a ver com o fato de que os espanhóis, ao chegarem ali no lugar que hoje é chamado de Rio da Prata, encontraram um machado feito de prata e isso fez com que eles imaginassem que aquela região toda era repleta desse recurso natural. Na prática, isso não era verdade, mas o nome ficou. E o país até hoje se chama Argentina, bem como o seu principal rio se chama Rio da Prata. Aliás, falando em prata, os argentinos costumam ser prata em muita coisa. Considerando a América do Sul, eles são o segundo maior país, possuem a segunda maior população, possuem também o segundo maior PIB e já foram vice-campeões mundiais 3 vezes, sendo que o último vice-campeonato foi em 2014, na Copa que aconteceu aqui no nosso país. A Argentina é o 8º maior país do mundo e tem uma população de 45 milhões de habitantes, que vivem predominantemente na porção próxima à região metropolitana de Buenos Aires, sendo que a área menos habitada é a parte sul. Isso muito em função das condições geográficas daquela parte do país. Isso acontece porque, se a gente olha para o território argentino, percebe que eles possuem uma extensão latitudinal bem grande, ou seja, uma variação de território que é significativa de norte a sul. E como consequência, há uma boa diversidade de climas, variando entre um clima desértico na faixa norte, um clima subtropical nas imediações de Buenos Aires e um clima muito frio na Patagônia, que por isso mesmo acaba tendo uma densidade demográfica muito pequena. Aliás, é no sul da Argentina, na Patagônia Argentina, que se encontra a cidade mais meridional do mundo, ou seja, a cidade mais ao sul do mundo, chamada de Ushuaia, e que é conhecida como a cidade do fim do mundo. Também é na Argentina que fica a maior montanha do continente sul-americano, o Aconcagua, que tem quase 7.000 metros de altitude, faz parte da Cordilheira dos Andes, que é uma cordilheira formada pelo choque entre duas placas tectônicas, a placa continental sul-americana e a placa oceânica de Nazca, que ao se encontrarem fazem um movimento de orogênese convergente que traz como resultado a construção desse dobramento moderno, isso é, desse conjunto de montanhas com elevada altitude. Agora, uma coisa que realmente se destaca na Argentina é a sua situação socioeconômica. Isso porque, apesar de ter um PIB menor do que o do Brasil, a renda per capita deles é bem superior à nossa. Aliás, a Argentina só fica atrás do Chile quando o assunto é IDH, aquele índice que mede a qualidade média da vida da população de um país. O IDH deles é de 0,845, o que os coloca na 46ª posição no ranking internacional de países, uma posição que é bem superior à do Brasil. Mas mesmo assim, o país tem uma economia considerada bastante frágil, uma dívida externa muito alta, vive atolado em meio a problemas de inflação, o que acaba despertando uma grande insatisfação da população. Mas por quê? Até os anos 1950, a Argentina era um dos países mais ricos do mundo. Para que você tenha uma noção, o PIB per capita deles era mais alto do que o de países como a Alemanha e a França. Mas acontece que ao longo do século XX, apesar de ter vivido uma importante industrialização, a Argentina também sofreu com muita instabilidade política, diversos golpes de Estado, e com isso acabou entrando num processo de decadência. Inclusive, um dos títulos mundiais de futebol da Argentina aconteceu em 1978, numa Copa que foi realizada na Argentina durante a ditadura militar e foi vencida pela seleção nacional. Essa Copa, inclusive, tem uma história bem bizarra na qual o Brasil saiu prejudicado. Deixa eu resumir. Na última rodada da fase de grupos, Brasil e Argentina chegaram empatados, com o mesmo número de pontos. Só que o Brasil tinha vantagem no saldo de gols e foi o primeiro a jogar a partida da rodada final contra a Polônia. A gente venceu por 3-1. E depois do jogo do Brasil, a Argentina foi para sua partida, sabendo que precisava vencer por uma diferença enorme para poder compensar
a vantagem brasileira em relação ao saldo de gols. Eles entraram em campo contra o Peru, sabendo então que precisavam ganhar por 4 gols de diferença, e venceram por 6-0. Numa partida muito estranha, que até hoje desperta suspeitas sobre uma suposta intervenção do governo em favor da seleção nacional. Aliás, desde então, todas as Copas seguintes contaram com uma importante mudança. Os últimos jogos da primeira fase agora acontecem sempre ao mesmo tempo, simultaneamente, no mesmo horário, como uma forma de evitar esse tipo de manipulação. Fato é que essa vitória serviu e muito para poder manter o governo militar no poder, mas mesmo usando a Copa para poder angariar popularidade, a ditadura perdeu força ao longo dos anos 80, principalmente depois de 1982, quando os argentinos perderam uma guerra contra a Inglaterra na disputa por uma área chamada de Malvinas pelos argentinos e Falkland pelos ingleses. Dali em diante, entre os anos 1980 e 2000, a Argentina afundou numa grave crise econômica cujo auge aconteceu em 2001, quando num intervalo de apenas 12 dias, o país mudou de presidente 5 vezes. E qual o porquê disso tudo? Bom, as razões são várias, mas uma delas se destaca: a falta de planejamento político e econômico de longo prazo, já que o país oscila o tempo todo entre proteger a economia nacional e se abrir para o comércio internacional. De modo geral, dá para dizer que o país muda radicalmente a sua política econômica, em média, a cada 15 anos. Isso é, vem um governo, fecha o país, implementa uma série de medidas protecionistas e tenta promover o desenvolvimento da indústria nacional. Aí, em seguida, vem um outro e faz tudo ao contrário. Abre a economia, atrai investimentos estrangeiros, o que leva a uma quebradeira da indústria nacional, que vem quase sempre acompanhada de uma desvalorização da moeda, o peso, e de uma hiperinflação, o que acaba piorando a qualidade de vida da população local. Uma outra razão para esses problemas econômicos argentinos está na forma como o governo age em relação aos gastos públicos. Para que você tenha uma noção, em 107 dos últimos 117 anos, o governo gastou mais do que arrecadou. Ou seja, teve um déficit, ficou no vermelho. E além disso, há um histórico déficit em conta corrente. Isso é, o país gasta mais comprando mercadorias estrangeiras do que ganha vendendo seus produtos para o exterior. Com isso, faltam dólares no mercado interno e a moeda nacional acaba se desvalorizando. O resultado é que quase sempre a Argentina convive com problemas relacionados à desvalorização da sua moeda e a uma hiperinflação dos preços das mercadorias básicas. Ou seja, aquela que já foi a maior potência econômica da América Latina, hoje de fato tem uma economia que é bastante frágil e vulnerável a oscilações. Mas apesar disso, quando o assunto é futebol, a Argentina é sempre uma das favoritas para levar a Copa do Mundo. Nessa que provavelmente será a última Copa do Mundo de um dos maiores craques da história do futebol, Lionel Messi. Pra gente, só resta torcer para que eles, quem sabe, honrem o nome do país e fiquem no máximo com o segundo lugar, ou seja, a prata. É isso, se vocês gostaram, eu vou pedir para vocês curtirem esse vídeo, se inscreverem no nosso canal e ativarem o sininho, porque aí sempre que um vídeo novo for lançado, você vai ser avisado.